Japão, 9 de agosto de 1945, data que ficou marcada para Wataru Ogawa, isso porque ele viu de perto os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Eu tinha 15 anos, fiz uma avaliação e fui chamado para ser soldado. Na época, o maior sentimento que nós tivemos é sentimento de tristeza. E nesse tempo, a escassez de alimentos que assolava o país já vinha desde o início da guerra. As famílias recebiam vales que eram trocados por produtos nos mercados, até que a vinda para o Brasil foi a melhor opção. E a pequena Frei Rogério, uma cidade com cerca de 2.000 habitantes, recebeu imigrantes japoneses. Bom, mas a gente já chega lá. Primeiro, vamos conhecer quem é o Wataru Ogawa. Capítulo 1. Infância. O Wataru é o quinto filho de uma família de 7 irmãos, na época uma família tradicional do Japão. Mas ele lembra de uma infância humilde, já que a família foi se desfazendo de bens devido ao alto custo com tratamentos de saúde, por exemplo. E lá no interior de Nagasaki, ao sul do Japão, onde vivia, a família cultivava arroz, trigo e batata doce. Apesar da infância tranquila, foi em 1941, aos 12 anos, ouvindo pelo rádio, que o Japão havia entrado na Segunda Guerra Mundial. Ali, ele começou a ver os soldados pelas ruas de Hirayama. Até que aos 15 anos foi convocado para ir à Escola da Marinha. Após 3 meses de treinamento, foi designado para a província de Hiroshima. E lá o treinamento era rigoroso, né? E lembro até hoje que era verão, né? E nós estávamos em sala de aula e o professor dando aula. E chegava e principalmente depois do almoço, sentíamos sono e cochilava. E e os professores não davam importância para isso. Mas posteriormente, ao realizar a prova, não podíamos ir mal na prova. Se errasse questões, nós éramos castigados. E esse castigo era, nós usávamos um calçado muito fino e tínhamos que correr naquela areia escaldante. E os professores corriam com cacetete atrás até a gente não aguentar mais. Capítulo 2. A bomba. Como soldado da Marinha, após trabalhos em uma escola, foram fazer uma visita em Miyajima, uma cidade turística de fé. E chegando lá... Não tinha barulho nenhum, nada. Quando nós estávamos retornando, chegou um colega nosso e viu corpos flutuando. Não era um, nem dois, nem três, eram vários corpos flutuando. E já estavam mortos. E tinha navio recolhendo esses corpos, com rede provavelmente para ser queimado ou enterrado. Chegando na escola, eles falaram que tinha caído uma bomba nova em Hiroshima, que tinha matado muitas e muitas pessoas. E posteriormente ficamos sabendo que tinha caído uma bomba muito mais potente em Nagasaki e tinha devastado num raio de 12 quilômetros. E eu morava nesse raio de 12 quilômetros. E após esse acontecimento, o Wataru ficou, claro, desolado porque estava em um navio e não sabia até então o que havia acontecido. E quando retornou à cidade de Nagasaki, viu milhares de corpos. Isso não dá para esquecer. Eu vi a cidade totalmente destruída, ferros totalmente destruídos, cheiro de fumaça, quente, calor, muitas coisas que não acreditava que uma coisa tinha destruído. E após a bomba, muitas pessoas ainda continuavam morrendo devido à radiação. Em Hiroshima, no ato da bomba, 140.000 pessoas morreram. Em Nagasaki, cerca de 70.000. E até os dias de hoje, pessoas morrem. No Hiroshima, nani imamade nakunatte no ima? 31万5千ぐらいおるかな。倍ぐらいおるよ。Então é mais ou menos o dobro, mas até os dias de hoje, data de hoje. Em Hiroshima 315 mil mais ou menos, Nagasaki mais aproximadamente 170, 180 mil pessoas que morreram
por causa da radiação, né? E apesar de toda essa tragédia, desse massacre, ainda conforme o japonês, há cerca de 13 bombas ativas pelo mundo. Capítulo 3. Vinda para o Brasil. Ao ver Nagasaki destruída, o Wataru Ogawa tentou retomar sua vida. Ele se dedicou a um pedaço de terra em que cultivava verduras, depois trabalhou em minas de carvão, até que conseguiu um emprego em uma fábrica de navios comerciais. Aos 26 anos, se casou com Shio, a irmã de um grande amigo. Com ela, teve 2 filhos no Japão e outros 3 quando veio para o Brasil, de navio, na década de 1960, a convite do cunhado. No Japão, ele já estava com casa, família, reconstruindo a vida. Porém, a ideia de se mudar para o Brasil falou mais alto. Na época, vários países da América do Sul estavam abrindo suas portas para os japoneses e a opção pelo Brasil foi o mais vantajoso financeiramente. Porém, os resquícios da guerra ficaram em seu corpo. Depois que veio para o Brasil, né? A dificuldade de saúde era grande, dor na coluna, dor no corpo, e numa ocasião eu retornei para o Japão. E o meu irmão falou, vamos no hospital para ver se tem alguma coisa relacionada à bomba atômica. E lá eu fui, eles fizeram uns questionamentos e perguntou aonde que eu estava, como é que estava. E as pessoas que adentraram num período de duas semanas, num raio de 4 quilômetros, eles comprovado com testemunho, eles são considerados vítimas da bomba atômica. Vítima da bomba atômica, o Wataru conseguiu um certificado de sobrevivente da bomba. Tempos depois, já no Brasil, a primeira parada foi Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde ficaram 3 anos. Mas acho que no fim o destino era Frei Rogério mesmo. Criada em janeiro de 1963, a colônia japonesa do núcleo Celso Ramos começou a receber os primeiros imigrantes em 1964. Entre eles, a família de Wataru Ogawa. Foi ali que ele se dedicou na fruticultura. Inclusive, a famosa pera japonesa faz o maior sucesso pela região, já que ela é considerada a mais suculenta do mundo. E aqui era totalmente uma mata virgem. Só tinha a estrada e tinha várias araucárias. E dessas araucárias que foram cortados, desbravados, foram comercializados, foram feitos casas. E hoje existem poucas araucárias aqui nessa região. E, lógico, nós viemos, mas juntamente com nós vieram outras famílias de outras regiões do Japão, né? E dessa forma, na época nós éramos jovens ainda e tinha outros jovens mais novos que tinham força, né? Que através desse trabalho conseguimos desbravar. Mas não dependia só dos japoneses, mas dos brasileiros, e graças aos brasileiros que nos ajudaram a trabalhar juntamente conosco, que aqui tornou a colônia japonesa que é. Capítulo 4. Sino da Paz. Hoje a colônia japonesa de Frei Rogério tem mais brasileiros que japoneses e foi com a união dos 2 povos que conseguiram construir a colônia que é hoje. Em nossa conversa, o Wataru estava o tempo todo com o sino ao seu lado. É que o cunhado, que também era um sobrevivente da bomba atômica, veio junto para o Brasil e resolveu ajudar os sobreviventes de alguma forma. Aí entra a construção do Parque do Sino da Paz. Como sobrevivente, daí como o seu Kazumi tinha influência política, que era conhecido dos políticos, os amigos que ele estudavam se tornaram pessoas importantes, ele pediu uma contribuição. Daí o amigo dele mandou esse sino. Esse sino, o pessoal fala que tem 3 no mundo, mas eu não... A última conversa que eu tive com o seu Kazumi, ele falou que acreditava nisso, mas que independente de quanto sino tenha, o mais importante é ter
como promover a paz, né? Então, eles falam que tem ensino em Hiroshima, o outro foi mandado para os Estados Unidos, ela está decorada na ONU, né? E o outro veio para Frei Rogério. Criado em 2001 e com uma estrutura imponente, o parque tem formato do pássaro tsuru. Esse símbolo é bem conhecido, principalmente pelas dobraduras de papel, o famoso origami. Ele é considerado uma referência à paz e à prosperidade. E como o Sr. Ogawa disse, promover a paz. Esse é o lema da história. Mas te interessou por que se chama Sino da Paz? A bomba atômica lançada destruiu a cidade toda e destruiu o templo onde abrigava esse sino. E esse sino foi encontrado debaixo dos escombros. Então ele passou por momentos tristes, alegres, e veio parar aqui em Frei Rogério. Por isso que é denominado Sino da Paz. E é justamente por essa história que foi criado o Parque do Sino da Paz, com a construção do monumento que guarda o sino e recebe muitos turistas durante o ano. Na colônia também foi construído um museu que infelizmente foi tomado pelo fogo e se perdeu grandes objetos do passado. Conforme o filho Naoki Ogawa, o museu vai ser reconstruído. Nós vamos reconstruir novamente, né? Já temos o projeto, já temos alguns recursos para mostrar a questão da tragédia. A importância de não demonstrar o sofrimento, mas a não criação disso tudo. E são por esses olhos serenos que a história de amizade entre Brasil e Japão permanece, mas a missão de promover a paz mundial continua. O Wataru Ogawa deixa uma mensagem para os dias de hoje. Então, eu agradeço, né, por vocês terem vindo nos entrevistar, porque talvez isso é uma das grandes formas de divulgar a paz, né? Não é só apenas uma entrevista, não é só, mas assim é uma forma de expandir essa questão sobre a paz. Não só a questão da guerra, não só a questão das construções de armas nucleares, porque imagine se naquela época fez essa destruição, imagine nos dias de hoje como é que ela é, né? Nós temos, vou citar novamente, mas nós temos o coronavírus, nós temos o problema do aquecimento global, vários fatores, né? Desequilíbrio climático, fauna, flora desequilibrada, mas isso, nós criamos tudo isso, então nós podemos salvar tudo isso. Então só depende da gente, vendo o rosto, vendo o sorriso, vendo a alegria, vendo a saúde, isso é paz. E só depende da gente, a gente construindo, a gente respeitando, a gente consegue construir a paz. E é com a mensagem de Wataru que a gente emana a paz para o mundo, sem discurso de ódio, que a gente saiba da importância do coletivo, de não querer ser melhor do que ninguém, mas de ajudar. A gente fala de disseminar paz, alegria, então vamos fazer isso. Que essa história de Ogawa seja um pontapé para reconhecermos a importância da vida e que ela vale a pena, de que ela precisa ser vivida. Paz.